Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Andreian, escrevente do TJ São Paulo. Mais um vídeo aqui para você, para falar de tudo que existe dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá bom, pessoal? Esse conteúdo aqui, pessoal, é totalmente original, tá? Não tem mais ninguém que fale sobre essas coisas, porque é muita coisa mesmo, não tem como todo mundo saber disso, tá? Então já se inscreve no canal, você que é servidor, que quer ser servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo, quer ser escrevente ou outro cargo, oficial de justiça, por exemplo, também, psicólogo, assistente social, contador, enfim, tem alguns cargos aí no Tribunal de Justiça de São Paulo para você que um dia quer ser algum desses cargos ou que já trabalha dentro do tribunal e tem várias dúvidas. Se inscreve no canal aqui, pessoal, tá? Eu tiro muitas dúvidas aqui de muita gente. Eu diria, pessoal, que nossa, mas de longe, assim, mais da metade dos servidores do tribunal não sabem muita coisa que eu tô falando aqui, tá? Não sabem. Acho que não sabem metade do que eu tô falando aqui. Mais da metade dos servidores não sabem nem metade do que eu tô falando aqui, tá? Então é importante que os servidores que forem trabalhar no tribunal saibam, né? Quais são as regras, quais são os direitos, tá bom? Então se inscreve no canal, é muita coisa importante que eu vou falar aqui. No vídeo de hoje é para falar sobre banco de horas, pessoal. Todo servidor do tribunal tem banco de horas. Alguns têm 0 horas, né? Não tem hora nenhuma, mas tem muita gente que tem milhares de horas, pessoal, tá bom? E essas horas foram adquiridas por diversas formas, tá? Vou falar um pouquinho para você no vídeo de hoje sobre isso. Já vamos colocar de ladinho aqui para a gente falar sobre isso. Então, banco de horas, pessoal. Dentro do tribunal a gente chama também de horas credoras ou também chama de dias de compensação. Então, banco de horas é o seu banco, certo? É tudo que a gente tem lá no nosso banco que a gente vai acumulando, vai descontando, enfim, eu vou te falar algumas coisas. A gente chama também de horas credoras, tá bom? Ou dias de compensação, porque a gente fala que cada dia nosso equivale a 8 horas, né? Então se você pegar todas as horas que você tem e dividir por 8, aí você tem quantos dias de compensação você tem dentro do tribunal, tá? Quem tem jornada de 6 horas, como por exemplo psicólogo, assistente social, aí divide por 6 horas, porque a jornada deles são 6 horas. Tem alguns cargos dentro do tribunal, bem poucos, tá? Que é cirurgião dentista, por exemplo, aí tem 4 horas a jornada de trabalho, tá bom, pessoal? Então, só para você saber que tudo isso se refere às mesmas coisas, são as horas que você adquiriu dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Horas credoras, eu vou falar aqui, eu vou chamar de horas credoras porque eu estou mais acostumado a falar horas credoras lá dentro do tribunal, tá bom, pessoal? Então está regulado pela portaria 9960 de 2021 também. Essa portaria é de serviço ordinário, mas fala também de horas credoras, tá? Tem algumas outras legislações, digamos assim, esparsas, que falam coisas diversas sobre horas credoras, mas eu vou falar aqui o básico, tá? Com base no que está escrito nessa portaria e também coisas que eu sei que estão fora, que a portaria não diz diretamente, mas eu sei porque eu tô dentro lá do tribunal. Essa fotinho que você tá vendo aí, pessoal, banco de horas, 122 horas, é o meu, tá? Atualmente eu tenho 122 horas e 8 minutos dentro do tribunal. Essas horas aí, pessoal, foi o que eu falei. Se a gente dividir por 8, vai dar 15 dias, que é o que eu anotei aí embaixo, tá? Tem uma fração que resta, essa fração a gente não considera dias de compensação. Não significa que não valha para nada. São horas que você tem, né? Tem um cumulativo total. Se você depois ganhar horas quebradinhas, vai fazer uma soma aí, tudo bem? Ou se for descontar horas por qualquer motivo, também vai descontar quebradinho também, se for o caso, tá? Mas aí se você for saber quantos dias você tem dentro do tribunal, você divide por 8, né? No caso do meu cargo de escrevente, então no meu caso aí eu tenho 15 dias. Na verdade eu tenho menos que isso porque eu faltei 2 dias aí, então vai ter que descontar ainda de mim aí 16 horinhas, tá? Então eu tenho um pouco mais de 100 horas só neste momento. Essas horas, pessoal, a gente pode fazer algumas coisas com ela dentro do tribunal. A gente pode faltar utilizando essas horas. A gente chama isso de falta compensada. Significa o quê, pessoal? É uma falta que você não precisa compensar. Então ela já é compensada. Porque você vai utilizar o seu banco de horas para colocar lá essa falta compensada. Então cada dia que você usa as suas horas do saldo para faltar, você é descontado 8 horas e aí você vai ter uma anotação de falta compensada lá na sua ocorrência diária, né? Lá na sua frequência.
Então isso a gente chama de falta compensada. Lembrando, pessoal, no dia que a gente falta, tá? A gente recebeu antes o auxílio alimentação e transporte, e aí no segundo mês subsequente a gente vai ter descontado auxílio alimentação e transporte desse dia que a gente faltou, tá certo? Ah, muita gente me pergunta uma coisa, e quem não tem hora nenhuma e for faltar? O que que acontece, né, pessoal? Bom, quem não tem hora nenhuma e faltar, pessoal, aí vai depender do gestor da unidade. Se essa pessoa não tiver uma justificativa médica, né, um atestado, alguma coisa assim, o gestor vai ter que lançar isso como falta justificada ou falta injustificada, né? Se o servidor justificou ou não essa falta, tá? E aí não tem jeito, se faltou e você não tem horas, você não vai poder compensar depois, tá? Não existe isso dentro do tribunal, tratando-se de uma falta simples assim, qualquer, não tem isso. E aí vai acontecer o que? Você vai ser descontado, tá? Uma falta justificada, você, ou injustificada, né? Você vai ser descontado. A diferença de uma e de outra é alguns problemas que isso vai te trazer em alguns outros direitos, digamos assim. Eu posso até falar em outro vídeo para vocês isso, tá? É bastante coisa. Mas então é isso, se você não tiver horas, você vai ter que colocar um outro tipo de falta lá na sua frequência. Se você tiver horas, você pode faltar algum dia utilizando essas horas que você tem de banco de horas, tá? Essas horas que você tem de banco de horas, pessoal, você pode também pedir indenização delas. Na verdade, na prática, você vai pedir o usufruto dessas horas, o seu gestor ele vai indeferir por absoluta necessidade de serviço, e aí você vai fazer opção pela indenização, já que você não pôde usufruir por conta de um serviço, né, do excesso de serviço lá na sua unidade, aí você vai pedir indenização dessas horas. O tribunal, pessoal, vou gravar um outro vídeo depois para falar só de indenização, todas as indenizações que você pode receber dentro do tribunal, que é licença-prêmio, férias, horas criadoras. E ele não paga disso de uma vez só não. Não adianta eu pedir esses 15 dias aí de indenização que eu tenho, o tribunal não vai me pagar de uma vez. Ele paga parcelado mês a mês de acordo com uma ordem de prioridade, tá? Então isso daí eu vou deixar para outro vídeo, mas você pode fazer o pedido de indenização também. Outra coisa, essas horas que você tem no banco de horas, você pode utilizar para eventuais atrasos que você teve, né? Ao longo de um mês, um ano, enfim, você pode utilizar. Você tem direito a alguns atrasos, tá? Ao longo de um mês, por exemplo, tem algumas regras que também é outro vídeo que eu preciso gravar para vocês. E aí, se você extrapolar, digamos, esse limite que a gente tem, aí você pode pedir para descontar, né, do seu banco de horas algum atraso, alguma coisa assim, tá? Então isso é tudo que você pode fazer com o seu banco de horas dentro do tribunal. E não tem prazo para você utilizar, pessoal, tá? Essas horas aí ficam com você para sempre. Se você não usar elas para nada, você só vai aumentando elas ali, tá? E ficam com você. Se você aposentar, você tem direito de pedir essa indenização. Se você morrer, a sua família tem direito de pedir indenização daquilo que você deixou de horas dentro do tribunal, tá? Isso daí você sempre tem direito, tirando quem pede exoneração. Vamos ver o que fala então a portaria sobre isso. Então o servidor somente poderá utilizar dias de compensação, que foi o que eu falei, para faltar, mediante prévia solicitação feita pelo menos 5 dias antes da falta. Então, quando você for faltar, tem que avisar 5 dias antes, tá? Avisa o seu superior hierárquico, tá? Onde você está lotado, e aí ele pode indeferir se tiver muito serviço. Ele pode impedir, digamos assim, você de faltar porque tem muito serviço ali na unidade, tá? Mas tudo depende na prática de você conversar, né, com o seu chefe, fala que precisa faltar em tal dia, porque às vezes você não precisa ir no médico, né? Você precisa ajudar muito, sei lá, alguém da sua família numa mudança, não sei. Então, você avisa, né? Fala que vai precisar faltar, ou você mesmo vai se mudar, sei lá. E aí você avisa, tal, você justifica para ele, lógico, né? Conversa. Tenta avisar com 5 dias de antecedência, né? Como tá escrito aí, para não ser de surpresa em cima da hora. E aí fica tudo certo, basicamente é isso. Excepcionalmente, o gozo dos dias de compensação poderá ser autorizado pelo superior fora do prazo mencionado. Então, você tenta avisar com antecedência, tá? Só se acontecer, lógico, alguma urgência, aí você avisa assim que você souber que vai precisar faltar, tá? É uma exceção, tá? Então, excepcionalmente, você pode avisar fora do prazo de 5 dias. Os dias de compensação, pessoal, cujo gozo seja indeferido por absoluta necessidade de serviço, poderão ser indenizados. Foi o que eu falei, você pode indenizar as horas que você tem dentro do tribunal. E aí, é sempre em dias, pessoal. Eu deixei em negrito aí por um motivo. O tribunal ele não paga horas de indenização, tá? Então você precisa sempre ter múltiplos de 8 para poder pedir indenização. Se você tem 7 horas nos quebrados e 59 minutos, não dá para você pedir indenização disso, tá? Porque tá regulado aí por essa portaria. Os dias de compensação, tá?
poderão ser indenizados. Então não é possível indenizar horas, a gente indeniza dias, tá? Então são um dia, é 8 horas que vai sair do seu banco, mas a gente fala em dias. Eu vou indenizar um dia, certo? 2 dias. Então é essa a regra. A indenização será devida ao servidor que vier a se aposentar, igual eu falei, e aos dependentes ou herdeiros do servidor falecido, tá? Independentemente de existir requerimento, tá? De fruição ou indeferimento. Então, lógico, o servidor não precisa ter feito esse pedido antes de aposentar para poder ter o direito, ou o servidor que de repente venha a falecer, tá? Os herdeiros não têm que ver se a pessoa ali tinha deixado algum pedido de indenização, tá? Não tem nada a ver isso daí. Então, se alguém que se aposentou ou faleceu deixou horas, esse alguém ou os herdeiros vão ter direito, tá? Aos dias que essa pessoa que era servidora do tribunal deixou lá no tribunal. Isso acontece, pessoal, para não ficar caracterizado enriquecimento ilícito, tá, do Tribunal de Justiça de São Paulo em cima do servidor. O servidor ele ficou trabalhando algum tempo a mais por qualquer motivo, tá? Ele adquiriu essas horas. Então, para não ser caso de enriquecimento ilícito da administração pública, aí, por isso que sempre tem direito à indenização. Exceção, o quê? Em casos de exoneração, pessoal. O servidor, ele até pode, tá, usufruir o saldo antes de se desligar. E cabe eventual indenização quando o gozo tenha sido indeferido por absoluta necessidade de serviço, mas antes da exoneração. Então, quem fosse exonerar, pessoal, continua tendo direito. A regra é a mesma, mas tem que fazer esse pedido antes de pedir exoneração, tá? Então fique esperto, você que está fazendo um monte de concurso aí ganha um monte de horas dentro do tribunal, passe em outro. Antes, não esquece, pessoal, pede a indenização ou usa essas horas para faltar, tá? Você se exonerar antes de pedir ou de usufruir, você não vai ter direito depois disso, tá? Então fique esperto. A regra, você continua tendo direito, mas você precisa pedir ou usufruir, pedir indenização antes ou usufruir antes esses dias que você tem no seu saldo, ok? O pagamento da indenização está condicionado à disponibilidade de recursos do tribunal. Como eu disse, o pagamento não é de tudo que você pedir, por exemplo, tá? Então isso daí vai depender de uma regrinha, de uma ordem. Enquanto não houver o pagamento de indenização, fica ressalvado o servidor em atividade o direito de requerer a reversão do pedido de indenização. Lá no tribunal a gente tem um sisteminha que a gente acompanha. Por exemplo, eu pedi 30 dias de indenização de dias de compensação que eu tinha lá no meu saldo, certo? Aí, no mês que vem, o tribunal me pagou 5 dias, sobraram 25. Aí a gente tem lá um sisteminha que a gente acompanha quanto que eu já recebi, quanto que ainda falta pagar. Se por algum motivo, digamos que eu fiquei zerado lá, fiquei sem horas nenhuma. Se por algum motivo eu falar assim, putz, eu preciso de horas para faltar um dia, eu posso requerer o cancelamento de um dia, de 2 dias, enfim, da quantidade que eu quiser, que ainda resta para pagar, obviamente. Posso pedir esse cancelamento para as horas voltar para o meu saldo e eu poder usufruir essas horas faltando, por exemplo, tá? O que não pode é se já te pagaram essas horas, não dá para cancelar mais, tá? Não dá para descontar do seu salário para as horas voltar para o seu saldo, isso daí não existe, tá bom, pessoal? Se você fez o pedido, tá aguardando o pagamento, mas ainda não te pagaram, aí sim você pode pedir esse cancelamento para usufruir dessas horas, por exemplo, ok? E é isso, pessoal. Essas aí são as regras sobre horas credoras dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Tem, como eu falei, algumas regras sobre indenização, que eu vou gravar em um vídeo separado para você, mas no geral, esse é o banco de horas, tá? Então, quando você entrar no tribunal, você vai ter esse banco de horas. E como eu já falei em outros vídeos, pessoal, você pode adquirir esse banco de horas, que é no vídeo que eu gravei sobre serviço extraordinário. Se você não viu, eu vou deixar na descrição e aqui em cima também, tá? Você pode adquirir essas horas como? Fazendo hora extra, trabalhando em plantão, trabalhando em alguma brigada de incêndio. Então, dependendo do prédio que você trabalha, você vai fazer parte da brigada de incêndio do prédio, você vai participar de treinamento. Então, quando você participar e exceder a sua jornada, você tem direito a horas também. Quando você trabalha na justiça eleitoral, né, já sendo servidor, trabalha na justiça eleitoral em eleição, você tem direito a 2 dias, né, para cada dia que você trabalhar. E outras coisinhas aí, tá? Outros eventos, enfim, outras coisinhas, às vezes você também
vai ter direito às horas credoras quando você fazer algum tipo de hora extra, tá? De serviço extraordinário. Aí você assiste esse outro vídeo que eu falei, que eu expliquei tudo sobre isso, tá? A forma de adquirir essas horas eu expliquei tudo nesse outro vídeo. Mas quando você já tem o banco de horas, aí as regras são essas que eu expliquei nesse vídeo aqui. Tá certo, pessoal? Se inscreve no canal para não deixar de perder nenhuma dica, nenhum direito, nenhuma regra, tudo que existe dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agradeço a sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.